Bom, então vamos retomar a nossa programação. Agora eu vou passar aqui para o professor Dr. José Nelson Diniz, né? Falar da perspectiva da medicina chinesa. Boa tarde, pessoal. Longe de ser uma apresentação cheia de obras de arte, com linha do tempo e tal, a minha é bem mais simples. Passa para ele. Pode deixar. Então eu tenho uma atividade de extensão aqui, e foi assim que tudo começou na USE. Foi assim que tudo começou na USE. Então, a medicina chinesa, meu nome é José Nelson, já apresentou, né? O nome do projeto de extensão aí é Diálogo sobre Medicina Chinesa e sua utilização como terapia complementar, que a gente, para desenvolver essa atividade, teve que vincular uma linha de cuidado, que aqui na USE é a linha de cuidado de Medicina Integrativa e Práticas Complementares. Essa é eu contava mais nem tanto, né? Nem tanto. A medicina chinesa, então, pessoal, ela é milenar, né? Tem mais ou menos 5.000 anos e ela trata aí da observação dos processos fisiológicos e patológicos comparados com os fenômenos da natureza. Então, é uma ciência que foi se construindo, foi se fazendo com o passar do tempo, baseada mais na observação do que algumas outras, ou por mais tempo eu diria. A primeira coisa que eles observavam é que a natureza te dava dicas para você conseguir seguir o caminho e se antecipar às variações ou aos fatores que pudessem desencadear a patologia. Por exemplo, no inverno vai fazer frio, então todo mundo já sabe que vai fazer frio. Põe blusa de frio, se agasalha, né? Usa alimento quente ou alimento termogênico, que faz o corpo esquentar. No verão seria o contrário, enfim. Esses fatores exógenos, aliás, esses fatores que desencadeiam as patologias, podem ser classificados em fatores exógenos, estão fora do nosso corpo, então seriam os climas, então seria calor, frio, secura, umidade e vento, e os fatores internos, que são as emoções. Aí é raiva, preocupação, tristeza, medo e alegria. Pode passar o próximo. Então eles classificaram, de acordo com a observação mais simples, observando a montanha, que um lado da montanha que batia o sol era iluminado, as flores ficavam mais bonitas e tal, e no outro lado que tinha sombra, tinham outras características, e aí eles classificaram em Yin e Yang. Então o Yin aí como negativo, a noite, passivo, a lua, a intuição, o frio, suave, o feminino. E o Yang, o contrário, mas complementar. Então, o positivo, o dia, o ativo, sol, lógica, quente, duro e masculino. Vocês veem que o símbolo do Tai Chi, ele tem o Yin e o Yang, e tem um pouquinho de Yin dentro do Yang, e tem um pouquinho de Yang dentro do Yin. Eles são sempre complementares e sempre estão juntos, misturados. A partir disso, eles classificaram uma lógica de 5 elementos e foram complementando cada elemento com um órgão, que é uma estrutura que produz alguma coisa, e uma víscera que tem a função de transportar ou armazenar. Então a gente tem, começando pela madeira, a gente tem como órgão o fígado e a víscera vesículo-biliar. Cada elemento vai ter um sabor, vai ter um sentimento, vai ter... assim fica mais fácil, né? De falar. Vai ter um som, uma emoção, uma fase, uma estação, um fator da natureza, uma vitamina, uma glândula endócrina, um componente bioquímico e uma atitude. Então, a partir do momento que a gente tem um conhecimento maior sobre cada elemento, a gente consegue, na observação
da história de vida do paciente e na observação da forma como ele está clinicamente falando, se está sorridente, se a voz está alta, se está baixa, se a pele está limpa, límpida, brilhante, se não está. E, por exemplo, nas emoções, se ele tem passado mais raiva, ele vai estar com problema em madeira, se tem sentido uma alegria artificial, daquela que é só no rosto, normalmente pessoa que tem um ataque de fogo, se ele tem mais preocupação, uma preocupação já está relacionada com o elemento terra, que seria a base de todos os outros elementos. Se ele tem mais a tristeza, a melancolia, que está relacionado com o elemento metal. Ou ainda o medo, que está relacionado com o elemento água. Vocês veem que cada um, por exemplo, a pessoa que normalmente tem um excesso de preocupação, o sabor do elemento terra é o doce. Então, normalmente vai ser aquela pessoa que tem mais a necessidade de comer doce. Então, ela almoça um prato pequenininho, assim, mas terminou, tem que comer um docinho, né? Acaba sendo natural. A pessoa que normalmente a pessoa do elemento metal, que tem aí a melancolia, a tristeza, é uma pessoa muito metódica. Então tudo tem que ser daquele jeito específico que ela pensou. Mas nada que a gente faz sai exatamente do jeito que a gente pensa. Tem suas variações. E na pessoa de metal, ela vai ficar triste, porque não deu certo aquilo, ela vai ficar remoendo, vai ficar chateada. Em relação aos elementos, um elemento gera o outro. Então, a madeira, elemento fogo, que decompõe as cinzas da madeira aí na terra, que tem os elementos, as jazidas de metal, que também são elementos para a água e alimenta a madeira. Mas também um controla o outro. Por exemplo, não vou passar não, só vou mexer na setinha. A água controla o fogo, que derrete o metal, que corta a madeira, que cresce na terra, que represa a água. Então é um jeito de pensar, uma lógica, que a partir do momento que é feita a distribuição dos elementos, a gente consegue, percebendo no seu usuário, no paciente que está na sua frente, de acordo com as características que ele te conta, o que você tem que investigar mais. A pessoa está triste, ela está assim, não vai chegar lá, eu estou triste. Não, vai chegar, vai falar que está com problema. Você vai conseguir saber mais ou menos a dieta que ela come, ou no caso, que está faltando. Você consegue saber o que ela vai ter que fazer para melhorar do ponto de vista do ciclo de geração. Qual elemento que ela vai ter que tonificar para diminuir o elemento que está em excesso. Explicar a medicina chinesa não é tão simples, porque é totalmente diferente do que a gente está acostumado. Mas é o simples. É o mais simples possível. Eu coloquei vários pentagramas, eles falaram em círculo, em modo de pensar. Foi um jeito que eles acharam também de raciocinar, vamos fazer um raciocínio lógico para fisiologia. Então, a gente vê na distribuição aí, por exemplo, a gente atendeu hoje uma paciente de 78 anos, que é a cuidadora do irmão. O irmão está acamado, se alimenta por sonda, tudo, e ela tem que fazer muita coisa. Ela está bem triste porque estão querendo institucionalizá-lo, e ela tem um receio que faz 19 anos que ela cuida dele, mas está bem difícil a barra para ela. Consequentemente, por estar tão ativa assim, ela está com a boca cheia de aftas, o intestino 3, 4 vezes por dia, sangramento por cima, por baixo. Quer dizer, ela está com um ataque de fogo. Ela está tendo que fazer mais coisas Mas ela é uma senhorinha muito gente boa. Você conversa com ela está rindo. A alegria, né? Coração e intestino delgado. Quer dizer, ativou o intestino, está funcionando, está com mais energia do que ela tem disponível.
está com uma dor na barriga, que a palpação ele descobriu que era artéria. Você vê, o fogo rege as artérias. Ela está com problema em relação à consciência, que ela tem receio de institucionalizar o irmão e ficar carregando essa culpa. Então a gente precisou conversar bastante com ela e orientar uma dieta baseada no elemento posterior, no elemento terra, para ele escoar o excesso de energia do elemento fogo. E com isso ela diminuía a diarreia, diminuía a afta, a gente pediu dosagem de vitamina, tudo, mas por conta das aftas, a gente acredita que ela não está se alimentando bem, e por conta disso ela está com um índice de celularidade baixo, de leucócito especificamente. Então ela não está se colocando para agir, fazendo a energia dela circular e tendo uma defesa adequada. Próximo. Mais um pentagrama. Na verdade, o pentagrama é só para mostrar para vocês o que tem os elementos. Quase todos são iguais aí, que está escrito em um, está escrito em outro também. Se a gente for comparar em relação às estações do ano, começando pela madeira, seria primavera. Então, a madeira é fígado e vesícula biliar. O elemento que rege a madeira é a raiva. E o órgão de visualização da energia da madeira são os olhos. Então, a pessoa que está com raiva, se olhou para ela, você percebe, né? O olho dela vai te fritar, com certeza. O sabor é o azedo, o ácido. Se a pessoa que está, por exemplo, ela está no fogo, a madeira nutre o fogo, ela está bem ativa, essa senhorinha que eu acabei de comentar. Se ela fica comendo substâncias azedas ou ácidas, ela vai aumentar aquele fogo. Do sabor do fogo é o amargo. Então, se ela comer substância amarga, vai piorar o quadro dela. Então, uma coisa que a gente proscrita para ela, que a gente passou hoje, foi o café. Ela tem que estar extremamente ativa, mas se ela tomar café, ela vai piorar o nível energético dela, vai ter mais diarreia, vai sair mais afta, vai ter mais problemas. Enfim. Então, a madeira correlaciona-se à primavera, a pessoa que está cheia de projetos. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer. Mas não necessariamente que vai fazer, vai terminar, é que tem muitas ideias. O fogo corresponde ao verão. A terra já corresponde a uma estação que a gente não considera. O chinês considera que entre o final de uma estação e o começo de outra, tem um tempo de interseção, aí tem um tempo que vão ter maiores possibilidades aí de aparecer características das duas. Consequentemente, não dá para você falar que terminou a primavera, ontem, hoje é verão. Então, eles consideram essa interestação, o elemento terra, como os 9 últimos dias de uma estação e os 9 primeiros de outra. Sempre nessas estações que tem as maiores mudanças, é a parte que a gente está mais propenso em desenvolver uma patologia. Porque não dá para você ser tão específico no cuidado. Depois a gente tem o elemento metal, que corresponde ao outono, o clima é seco, e o inverno, aliás, que é a água, o inverno, o clima é frio. Então a gente vê, de elementos a gente tem, na primavera é o vento, no fogo é o calor, de fator exógeno patológico, no fogo é o calor, na terra é a umidade, no metal é a secura e na água é o frio. Então tudo dá para a gente classificar através da observação nos 5 elementos. E fazendo o balanceamento adequado dos 5 elementos, a gente consegue ter uma saída para o que a gente tem que fazer para a pessoa melhorar, para melhorar o quadro dela. A medicina chinesa segue a linha do taoísmo. Então, o segredo é sempre o caminho do meio. É difícil eu conseguir desbalancear o teu quadro energético. Você vai chegar aqui, eu vou tratar uma coisa que não tem nada a ver, você não vai ter efeito nenhum. Vai deitar de um jeito, levantar igual, saiu e beleza.
Ao passo que se você fizer uma boa observação de tudo, desde a pessoa em si, a hora que ela chega, até tudo que ela fala, para você poder classificá-la nos 5 elementos, você vai conseguir nortear o teu tratamento. E aí fica bem mais fácil. Difícil não ter uma resposta assim. E é o básico, é o simples. Esse daqui eu coloquei isso para mostrar as fontes de cada elemento. Então a pessoa chega, que nem ela, está com fogo em excesso. Então a gente tentou tonificar o elemento. Ó, o microfone vai caindo aqui, né? A gente tentou tonificar o elemento da frente, que seria o elemento terra. Então a gente passou chá de erva doce, erva cidreira, fruta doce, que já tem característica doce, e tudo sem açúcar. O açúcar para a medicina chinesa é considerado artificial, então é considerado excesso de umidade. A umidade em excesso forma o fleuma. Enfim, pode passar. Aqui é novamente aquele quadrinho que eu tirei de um livro de um cara que chama A Cultura e Psicologia, que ele fala muito dessa problemática, porque em medicina chinesa, você obrigatoriamente trata a sua observação e a história que a pessoa te procurou, te contou. Então você está muito ligado à parte clínica, muito ligado à observação e à atenção na história. Diferente da medicina comum, não é a história da patologia de quando começou a sua hipertensão. Mas se você tem hipertensão desde quando, o que você comia, como é que era, como é que teu pai cozinha, tua mãe, o que você gosta mais de comer. Né? Normalmente a pessoa vai comer muito sal. Dos 5 elementos, o sal está no elemento água. Né? O azedo no elemento madeira, o amargo no fogo, o doce na terra e a secura, aliás, o picante no metal. Lá no quadro ainda, imagina, a gente pode ver, não sei porque eles insistem em fazer o quadro fora da ordem. Eles mostram o pentagrama, aí depois coloca a madeira e o metal que está lá na frente para voltar para o fogo, que seria na sequência. Mas, acho que é para confundir, né? Não dá para entender. Eu peguei esse livro que está em espanhol e está igual. Na verdade foi o que eu consegui. Eu tenho em português, mas não dá para escanear. Em relação a... Tem a direção, a medicina chinesa também é ao contrário. Ele está embaixo, é classificado como norte, porque ele está direcionado para cima. A gente norte, sul, leste, oeste, né? Eles é ao contrário. Está embaixo é norte, para cima, que está em cima é sul, porque é para baixo, e assim vai. Tem um tipo de carne específica, ó, por exemplo, madeira, carne de porco, o fogo, carne de cordeiro, o metal, cavalo, terra eu não sei o que é, boi e corvo. Enfim. Tem a cor específica. Então, na consulta de medicina chinesa, a gente pergunta, olha, qual que é a cor que você mais gosta? Ah, eu prefiro azul. Aí você olha, qual que é a cor que você está vestindo? A pessoa está de verde, vermelho. Quer dizer, está diferente, está tonificando outro tipo de elemento. Então, a gente faz um monte de pergunta que não é trivial. Mas para quê? Para levantar a dúvida que a gente tem de classificação em relação aos elementos e entender como que energeticamente aquela pessoa está naquele momento. E o que influencia isso. Se ela está daquele jeito, naquele momento, como eu posso fazer para modificar? O que eu posso fazer para ajudar? Mais um. Aí, ó, até da observação, eles criaram, já existe, né, um relógio do ciclo circadiano, mas tem essa classificação da medicina chinesa, do relógio biológico, que seriam, então, o pico de energia para aquele órgão e para aquela víscera, de acordo com o horário do dia. Por exemplo, uma das coisas que a gente faz, no geral, errado, por conta da correria do dia a dia. Entre 11 horas da manhã e 1 hora da tarde, é o horário do coração.
É um horário que a gente tem que evitar o sol, evitar exercício, só que vai comer nesse horário. O horário que, teoricamente, teu sangue deveria estar com maior circulação, chegando no sistema nervoso central, você vai comer, vai direcionar ele para o ventre para fazer digestão, para absorver. Então, o ideal seria, deveria comer depois da 1h da tarde, ó, da 1 às 3 é intestino delgado. Para a medicina chinesa, eles pregam o seguinte: o horário de comer, a principal refeição do dia, é o café da manhã. Veja lá, das 7 às 9 é horário de estômago. E das 9 às 11 é horário de baço pâncreas. Para a medicina chinesa, o que faz a digestão e a absorção de tudo que é líquido, sólido, tudo que a gente come, é o baço pâncreas. O estômago faz o transporte. Muitas vezes a gente acordaria para se preparar, para vir trabalhar tal, no horário de intestino grosso, entre 5 e 7 da manhã, vai no banheiro, limpa para você começar o dia. Tem muita gente, por conta da correria, dorme mais 5 minutos, não toma café direito, depois come 11 horas da manhã, daí almoça errado, não vai no banheiro e assim vai. Então vocês veem que tudo tem uma descrição. Às 3 da manhã. Né? Com isso, não sabe por quê. Muita gente acorda, tem asma, tem bronquite, acorda com crise de tosse entre 3 e 5 da manhã, que é o horário de pulmão. É o horário de máxima energia de pulmão. Então, obrigatoriamente, os sintomas vão se apresentar naquele horário. Então, são coisas que, de acordo com a conversa, a gente tendo um pouco da noção do ciclo circadiano, você consegue tirar uma informação e ir direto ao ponto e tratar de forma mais adequada. Vocês veem, na medicina chinesa, eles recomendam-se não tomar água gelada, porque a água gelada corta a subida da energia. Porém, durante o final do dia, tem dois órgãos que seriam virtuais, eles classificam o elemento fogo como fogo imperial, que é coração, intestino delgado, e fogo ministerial, que protege o principal fogo, que se apagar, morre. Né? Então, esse fogo ministerial, ele é dividido em um órgão e uma víscera virtuais. O órgão seria o pericárdio, que envolve o coração, ou circulação e sexualidade. E a víscera, o triplo aquecedor, as 3 cavidades que a gente tem que ocupam os órgãos e vísceras. E seria um horário que a gente teria para refrigerar, para diminuir a temperatura do corpo, porque de manhã você está mais yang, o yang é mais quente, você tem que estar ativo, então você acorda, toma café da manhã, chá quente, leite quente, o que for quente. Durante a noite você vai ter que fazer o contrário, vai ter que esfriar para ficar mais calmo, para diminuir a temperatura, aí você toma água, não necessariamente gelada, naquela época não gelava, né? Mas normalmente quando a gente toma pouca água durante o dia, é um horário que a gente tem mais sede, que vai ser ali das 7 da tarde às 11 da noite. Às 11 da noite começa o horário de fígado. Eu, por exemplo, chego na minha casa 8 horas e começo uma garrafinha atrás da outra. Até 11 horas eu tomo não sei quantos litros de água. Durante o dia eu não tomo tanto quanto eu gostaria. Às vezes eu pego a garrafinha, ando o dia inteiro na mão e a água não vem sozinha na minha boca. Não sei porquê. Na medicina chinesa, durante a noite, o sangue é armazenado no fígado, como se fosse possível, todo o teu sangue ficaria lá armazenado no fígado, para ser depurado, tirar todas as impurezas e ser jogado para o sistema nervoso, fazer o metabolismo durante a noite e você acordar bem. Então, teoricamente, das 11 da noite até as 3 da manhã, que é o horário de madeira, fígado e vesícula biliar, é o horário que a gente tem que estar dormindo. Se você conseguir dormir 11 horas da noite e acordar 3 horas da manhã, você vai acordar descansado, bem mais descansado do que se você dormir 1 hora da manhã e acordar 11 horas da manhã. Você vai acordar 11 horas da manhã cansado. Por quê? Porque você dormiu, você estava acordado, usando tua energia, não deixando teu sangue descansar, num momento que teu organismo precisa para se recuperar. Quer estudar? Deita mais cedo, descansa, acorda mais cedo amanhã e pau. O que você grava, consegue. Do contrário, enfim, não sou eu que estou falando, são coisas que normalmente acontecem na nossa vida. Paralelo a isso, para a medicina chinesa,
eles estudaram também que nem sempre a gente consegue, de primeira, de segunda, teve gente que conseguiu descobrir a queixa principal na quinta consulta. Quer dizer, não é fácil você descobrir que a pessoa é daquele jeito, ou ela mesma aceitar e falar para você determinadas coisas, em relação a controle, em relação ao relacionamento familiar. Não é tão simples assim. Pode passar o próximo, fazendo favor. Então, teve um cara que estudou o caráter das pessoas, e aí ele desenvolveu um teste caracterológico para você ver mais ou menos a tipologia caracterológica de cada um. O caráter, teoricamente, caráter em grego é gravado, né? Então é aquilo que você tem intrínseco. E é bem interessante esse teste. Já tem descrito, né, há muito tempo atrás, a caracterologia aí do Galeno, que classificava em colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático. Esse Gaston Berger aí, ele procurou comparar 3 coisas que são, né, a emotividade, a atividade e a fixação. E da interação dessas 3 coisas, ele desenvolveu 8 tipos de caráteres, né? Então, a emotividade mede a excitabilidade, o quanto que a pessoa é reativa, qual o tempo de reação dela para fazer alguma coisa, quanto ela é sensível, qual é a natureza afetiva dela. Normalmente, uma pessoa, aliás, a emotividade é mais forte naquela pessoa que não cessa de ter ressentimento, aquela pessoa que fica magoada. Para a medicina chinesa, é a pessoa metal, com mais característica de metal, que é pulmão e intestino grosso. Se a pessoa está triste, que o negócio dela não saiu daquele jeito que ela queria, ela está minando o metal, o que vai acontecer com ela? Vai prender o intestino. É pulmão e intestino grosso. A pessoa não respira direito, não tem tempo para nada, não para respirar. Não vou no banheiro porque vou perder tempo com isso. Né? Tem de tudo. Enfim. Então é um sentimento aí que leva a pessoa a desejar, se entusiasmar, querer, se espantar, indignar e até se desesperar. Na atividade estaria então na disposição de agir com facilidade, não é não agir. Agir, uma pessoa que tem a atividade leva a pessoa a fazer, mas a pessoa que tem a disposição já levanta, faz mais fácil, é mais simples, é mais tranquilo, é mais natural, é mais espontâneo. Quando tem dificuldade ou obstáculo, ela usa aquilo como estímulo para ir para frente, não se fecha em não querer, em não fazer. Tem sinônimos aí, pessoa que é ativo é estênico e a pessoa não ativa, astênica. E a fixação vai ser uma reação primária. Aí vai diferenciar a pessoa que tem a reação primária, direta, imediata, presente, precipitada, espontânea, natural, confiante, crédulo do que está fazendo, da pessoa que tem uma reação secundária, que é indireta, que ela é diferida, aí, pode ser afetiva, intelectual, verbal, por meio de gestos. Normalmente a pessoa mais controlada, mais reservada, mais desconfiada, mas mais rancorosa, a pessoa que pensa mais para fazer as coisas. Pode passar o próximo. Então vocês veem que eu coloquei aí, eu não vou entrar no mérito de cada um, senão a gente falaria mais meia hora aqui. Mas no cruzamento dos 3 fatores, a emotividade, a atividade e a fixação, surgiu então esses 8 caráteres aí. Ó. O primeiro, o emotivo, ativo primário, dá origem ao colérico. Colérico é aquele cara zica, que arruma rolo, entusiasmado, quer fazer. Muito prazer. O emotivo, não ativo e primário seria aquele cara nervoso. Normalmente o cara nervoso ele é mais explosivo, mas nem sempre tem razão. Fala e volta atrás. A emotividade, o ativo e o secundário vai ser aquele cara apaixonado. Aquele cara que gosta daquilo, O não emotivo, ativo e primário vai ser o cara sanguíneo, pulei um, né? Vai ser o cara sanguíneo. Aquele que
faz tudo com afinco, que dá o sangue para... Enfim, pessoal, são 8 caráteres aí, e aí, normalmente a pessoa está lá, eu estou fazendo uma consulta, e ela fala para mim uma história que não está batendo com a clínica, parece que tem alguma coisa errada, está faltando alguma coisa. Então eu pego esse teste caracterológico, são 40 questões, e dou para ela responder, falo, enquanto você espera um pouquinho, responde aí para mim. Ela faz o xizinho lá tudo, depois eu vou lá e passo o gabarito desse teste e vejo como que está o caráter daquela pessoa naquele momento, por que está mais uma explicação para eu tentar achar a saída do pentagrama, por que não está dando certo o raciocínio clínico que eu estou montando. Eu acho que era isso. Pode. Dúvidas?